Novembro de 2024 marcou um período crítico no prolongado conflito entre a Rússia e a Ucrânia, trazendo à tona eventos que evidenciam a intensidade e a complexidade dessa guerra. Entre os destaques, está a decisão dos Estados Unidos de permitir que a Ucrânia utilizasse seus avançados mísseis táticos MDM-140 ataques contra alvos em território russo, uma mudança de postura que alterou significativamente o equilíbrio estratégico do conflito. Não menos importante foi a autorização do Reino Unido para que a Ucrânia utilizasse os mísseis Storm Shadow, projetados para atingir alvos estratégicos a longas distâncias com precisão cirúrgica, também em território russo. Essas decisões, tomadas quase simultaneamente, refletiram a crescente disposição do Ocidente de apoiar Kiev de forma mais direta e arriscada, desafiando as linhas vermelhas traçadas repetidamente por Moscou. As respostas das potências ocidentais surgiram em um contexto de escalada da guerra, em que a Ucrânia demonstrava maior resistência e capacidade ofensiva, e a Rússia buscava consolidar ganhos territoriais e reverter humilhações militares. As permissões para o uso de armamentos de longo alcance, como os ataques e os Storm Shadow, foram recebidas como um revés inesperado pelo Kremlin. Vladimir Putin, confiando em suas constantes ameaças de retaliação, acreditava que poderia intimidar os aliados da Ucrânia a evitar o fornecimento de tais capacidades militares. Contudo, suas ameaças mostraram-se ineficazes, e Kiev não perdeu tempo para aproveitar essa mudança estratégica. No dia seguinte à aprovação norte-americana, a Ucrânia marcou os 1000 dias desde o início da guerra com um ataque simbólico e devastador a um depósito de armas russo localizado na região de Bryansk. Esse ataque teve como objetivo principal destruir estoques de mísseis e artilharia pesada que, segundo estimativas, seriam enviados para reforçar as tropas russas que participavam da ofensiva em curso. A escolha do alvo não foi acidental. O impacto logístico causado pela destruição dessas armas representou um golpe significativo na capacidade russa de sustentar suas operações militares na região. E não parou por aí. Cerca de uma semana após o ataque inicial, a Ucrânia realizou 2 novos ataques utilizando os mísseis ATACMS, desta vez direcionados a instalações estratégicas em território russo. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que 7 dos 8 mísseis disparados foram interceptados, mas reconheceu que pelo menos um atingiu seu alvo em um aeródromo conhecido como Kurs-Vostochny. Um segundo ataque teve como alvo posições de defesa antiaérea S-400 localizadas na região de Lotareca. Neste caso, os relatos russos indicam que 3 mísseis foram abatidos, mas outros 2 conseguiram penetrar as defesas e causar danos substanciais. Paralelamente, os mísseis Storm Shadow fornecidos pelo Reino Unido começaram a desempenhar um papel crucial no conflito. Em 20 de novembro, notícias de um ataque realizado com esses armamentos indicaram que um quartel-general russo na vila de Marino foi atingido. Informações obtidas pelo jornal The Guardian sugerem que a Ucrânia lançou um total de 12 mísseis Storm Shadow nessa operação, e os danos causados foram significativos. Além disso, há relatos de que o ataque também eliminou soldados norte-coreanos que haviam sido enviados para reforçar as tropas russas em Kursk. Isso adicionou uma nova dimensão à guerra, expondo a crescente dependência de Moscou por aliados externos, como a Coreia do Norte, para compensar suas próprias limitações. A introdução dos Storm Shadows e dos ataques no arsenal ucraniano simboliza mais do que apenas uma atualização tecnológica. Reflete a disposição crescente da Ucrânia em levar a guerra ao território russo, invertendo uma dinâmica que, até então, havia se concentrado principalmente na defesa de suas próprias fronteiras. Essa mudança estratégica representa um enorme desafio para a Rússia, que agora enfrenta uma ameaça direta e prolongada dentro de seu próprio território. As implicações vão além do campo de batalha. A incapacidade de evitar esses ataques ressalta vulnerabilidades críticas na infraestrutura de defesa da Rússia. Além disso, a utilização de mísseis de longo alcance pela Ucrânia demonstra que o apoio ocidental está em um novo patamar, desafiando diretamente o Kremlin e colocando-o em uma posição ainda mais isolada no cenário internacional. Nesse contexto, o ataque em Bryansk foi um marco significativo. Realizado para enfraquecer a logística russa, o golpe atingiu um ponto sensível: as linhas de suprimento de artilharia e mísseis necessários para sustentar as operações de Moscou em Kursk. Isso prejudicou os esforços russos de contra-ataque, minando sua capacidade de retomar o controle de territórios perdidos e forçando o Kremlin a reavaliar suas estratégias em meio a crescentes dificuldades no campo de batalha. As ações subsequentes em Kurs-Vostochny e Lotareca ampliaram ainda mais os danos infligidos à Rússia. O ataque ao aeródromo teve um impacto direto nas operações aéreas e logísticas russas, enquanto a destruição de posições de mísseis S-400 representou um duro golpe na capacidade de defesa antiaérea do país. Esses ataques revelaram a eficácia dos armamentos fornecidos pelo Ocidente e a habilidade da Ucrânia em utilizá-los de maneira estratégica e precisa.
Já o ataque marino trouxe à tona outro aspecto preocupante para a Rússia: a presença de soldados estrangeiros no conflito. A inclusão de forças norte-coreanas no esforço de guerra russo é um sinal claro da crescente dependência de Moscou por aliados externos, em meio a perdas humanas e materiais devastadoras. Contudo, a eliminação de parte dessas forças em um único ataque representa mais uma derrota simbólica para o Kremlin, enfraquecendo sua posição tanto militar quanto politicamente. Em resumo, novembro de 2024 foi um mês que expôs, de forma clara e contundente, as fragilidades da Rússia em diversos níveis. No campo de batalha, as operações ucranianas demonstraram que o país está mais preparado do que nunca para enfrentar a agressão russa, enquanto as decisões estratégicas de seus aliados ocidentais indicam uma disposição renovada para desafiar diretamente Moscou. Para Putin, o mês representou não apenas um revés militar, mas também um alerta de que sua posição está cada vez mais insustentável diante de uma Ucrânia fortalecida e de um Ocidente unido em sua oposição. No entanto, as implicações do mês de novembro de 2024 vão além dos avanços militares e tecnológicos. Esse período destacou também como as frentes de batalha se expandiram para novas direções, envolvendo diretamente a região de Kursk e suas áreas vizinhas, em um cenário que ilustra os custos humanos e materiais que continuam a aumentar. Enquanto a Ucrânia demonstrava avanços consideráveis ao utilizar seus novos armamentos, a Rússia buscava contra-atacar de maneira igualmente agressiva. A ofensiva de Moscou na região de Kursk exemplificou esse esforço. A Rússia lançou ataques em larga escala, que culminaram na retomada de cerca de 40% do território que havia perdido para as forças ucranianas anteriormente. Embora esse avanço representasse uma vitória parcial, ele foi marcado por um custo altíssimo. Milhares de vidas russas foram sacrificadas em combates incessantes, enquanto a infraestrutura local continuava a ser devastada. A estratégia de contra-ataque russo, no entanto, mostrou-se insustentável em muitos aspectos. Apesar de suas conquistas territoriais, a Rússia enfrentou grandes dificuldades logísticas e táticas. De acordo com fontes do exército ucraniano, essas vitórias foram alcançadas através do uso intensivo de ataques em ondas sucessivas, muitas vezes com soldados mal equipados ou inexperientes. Essa abordagem, conhecida como moedor de carne, reflete a lógica impiedosa do Kremlin, que continua a priorizar números absolutos de soldados em detrimento de uma estratégia militar bem coordenada. Kursk tornou-se um símbolo dessa estratégia. A batalha pela região resultou em uma série de confrontos sangrentos, onde a resistência ucraniana foi responsável por infligir pesadas perdas ao exército russo. Informes indicam que a Rússia perdeu mais de 25 mil soldados apenas nas últimas semanas de novembro, enquanto a Ucrânia, com sua capacidade de coordenação aprimorada, conseguiu minimizar suas baixas, mesmo enfrentando ataques constantes. A introdução de forças estrangeiras por parte da Rússia foi outro fator importante nesse cenário. Com a entrada de cerca de 10 mil soldados norte-coreanos, Moscou buscou preencher suas fileiras cada vez mais esgotadas. Contudo, a presença dessas forças estrangeiras trouxe desafios adicionais. Por um lado, a cooperação com soldados de outra nacionalidade revelou a escassez crítica de efetivos dentro do exército russo, um problema que se agrava com a falta de treinamento e a baixa moral entre os recrutas. Por outro, o envolvimento direto de aliados como a Coreia do Norte expôs a crescente dependência da Rússia em parceiros externos para sustentar sua campanha militar, enquanto colocava em xeque sua imagem de potência militar autossuficiente. As operações de retaliação ucranianas, por sua vez, tornaram-se um componente essencial para equilibrar as forças no conflito. Ataques aéreos estratégicos, especialmente aqueles conduzidos com os mísseis Storm Shadow e ATACMS, causaram danos significativos às linhas de suprimento e aos pontos de defesa russos. A destruição de importantes instalações logísticas em Bryansk e Kursk enfraqueceu consideravelmente a capacidade da Rússia de sustentar sua ofensiva, forçando-a a redirecionar recursos escassos para lidar com as consequências desses ataques. Outro fator decisivo foi o impacto psicológico e político das ações ucranianas. Com os novos ataques chegando a território russo, o Kremlin enfrentou pressões crescentes tanto de sua população quanto de líderes regionais. Relatórios internos indicam que o descontentamento entre os cidadãos russos aumentou significativamente, especialmente nas áreas próximas às zonas de conflito, onde os ataques ucranianos causaram destruição e medo generalizados. Para muitos russos, a guerra, que antes era vista como um conflito distante, agora tornava-se uma realidade tangível, com sirenes de ataque aéreo e bombardeio se tornando parte da vida cotidiana. Enquanto isso, a Ucrânia capitalizou politicamente em cima dessas ações. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em uma série de discursos internacionais, destacou a eficácia dos armamentos fornecidos pelo Ocidente, agradecendo diretamente aos Estados Unidos e ao Reino Unido por seu apoio contínuo.
Ele também usou essas vitórias estratégicas como prova de que a Ucrânia não apenas resistiria, mas também venceria a agressão russa, reforçando a unidade entre seus aliados e atraindo mais assistência internacional. Por outro lado, o governo russo tentou minimizar os danos de sua narrativa oficial, buscando reforçar o apoio doméstico à guerra. Propagandas estatais insistiram que os avanços em Kursk e outros territórios recuperados demonstravam a eficácia do exército russo. No entanto, a realidade no campo de batalha contava outra história. A incapacidade de evitar os ataques devastadores nas regiões de Bryansk e Kursk, combinada com as perdas humanas sem precedentes, expôs as fragilidades do exército russo e lançou dúvidas sobre a capacidade de Moscou de sustentar a guerra a longo prazo. A situação também teve repercussões econômicas e sociais para a Rússia. O rublo, já enfraquecido por sanções internacionais e pelas demandas financeiras da guerra, sofreu um colapso adicional devido à crescente incerteza sobre o futuro do conflito. A escassez de alimentos e bens essenciais tornou-se mais evidente nas regiões próximas às zonas de combate, agravando o descontentamento popular e aumentando as pressões sobre o governo de Putin. Além disso, a entrada de mísseis de longo alcance no arsenal ucraniano trouxe novos desafios estratégicos para Moscou. A vulnerabilidade de seus principais centros logísticos e militares forçou o Kremlin a redistribuir seus sistemas de defesa antiaérea, enfraquecendo ainda mais suas capacidades em outras frentes do conflito. Essa situação deixou clara a disparidade entre as ambições de Putin e a realidade no terreno, destacando que a Rússia, embora ainda uma potência militar, enfrenta limitações significativas em sua capacidade de projetar força de forma sustentada. Em meio a essas circunstâncias, novembro de 2024 destacou-se como um mês em que a guerra atingiu novos patamares de intensidade e complexidade. Enquanto a Ucrânia avançava com suas estratégias de retaliação, apoiada por armamentos ocidentais, a Rússia lutava para manter suas conquistas, enfrentando desafios crescentes tanto no campo de batalha quanto internamente. O conflito, que parecia distante de uma resolução, tornou-se cada vez mais uma prova de resistência, onde cada lado buscava explorar as fraquezas do outro em meio a um cenário de destruição e sofrimento generalizado. Outro elemento decisivo nesse complexo tabuleiro é a intensificação das operações russas no leste da Ucrânia, particularmente em Donetsk. Durante novembro de 2024, as tropas russas avançaram em sua tentativa de capturar os últimos redutos ucranianos na região, nomeadamente Velkaya Novozilka e Kurakova. Caso esses territórios caíssem, isso abriria o caminho para a eliminação das últimas resistências ucranianas, consolidando o controle russo sobre Donetsk. Entretanto, esse avanço estratégico não veio sem um preço exorbitante. De acordo com o Grupo Operacional Estratégico Khortytsia, unidade de forças terrestres da Ucrânia estacionada no leste, os ganhos russos em novembro custaram ao Kremlin um número impressionante de vidas. Nazar Voloshin, porta-voz do grupo, descreveu o mês como colossal em termos de baixas russas, afirmando que mais de 35 mil soldados perderam suas vidas apenas nas operações conduzidas no leste ucraniano. Voloshin também destacou que, embora os ataques russos tenham se intensificado, as táticas de combate adotadas pelo Kremlin estavam longe de serem eficientes. Na última semana de novembro, por exemplo, a Rússia realizou impressionantes 1.156 ataques na área de responsabilidade das forças ucranianas, um aumento em relação aos 921 ataques registrados na semana anterior. Apesar desse aumento, muitos dos ataques foram conduzidos por pequenos grupos de soldados, frequentemente sem suporte de veículos blindados ou armamentos pesados. Isso deixou essas unidades vulneráveis e resultou em perdas massivas, transformando essas operações em mais um exemplo da abordagem conhecida como moedor de carne de Putin. Essa estratégia, embora brutal, revelou o desespero por trás das decisões do Kremlin. A incapacidade de modernizar sua abordagem estratégica ou de investir em equipamentos adequados tornou-se uma fraqueza crítica para Moscou. Ainda assim, a Rússia manteve sua aposta em números absolutos, enviando soldados inexperientes e subequipados para tentar esmagar as defesas ucranianas por pura força bruta. As consequências desse método ficaram evidentes no custo humano astronômico, entre 1.500 e 2.000 soldados russos mortos por dia durante novembro. Por outro lado, esse cenário expôs as dificuldades crescentes que a Rússia enfrenta em manter seu esforço de guerra. De acordo com análises publicadas pela The Conversation, Moscou está em uma corrida contra o tempo para tentar substituir as perdas humanas e materiais sofridas em Kursk e no leste da Ucrânia. A situação se agravou tanto que Putin recorreu ao envio de mais de 10.000 soldados norte-coreanos para o fronte, algo que ilustra o nível de escassez que o exército russo enfrenta. A inclusão dessas tropas estrangeiras não apenas reforça a imagem de dependência do Kremlin em relação a aliados como Kim Jong-un, mas também aumenta a pressão política e diplomática sobre a Rússia, que se torna cada vez mais isolada no cenário global. Além disso,
Mesmo as tentativas de recrutamento interno enfrentam desafios significativos. A BBC relatou que, enquanto a Rússia precisa de pelo menos 45 mil novos soldados mensais para repor as perdas atuais, o Kremlin só conseguiu recrutar cerca de 20 mil soldados por mês, menos da metade do necessário. Muitos desses recrutas são jovens inexperientes, enviados ao campo de batalha em questão de semanas, servindo apenas como bucha de canhão em um conflito onde a Ucrânia continua a demonstrar maior eficiência tática e organizacional. Para contornar a resistência crescente ao alistamento, Putin adotou medidas desesperadas. Em novembro, o Kremlin alterou a forma como os avisos de convocação militar são entregues, passando a enviá-los digitalmente. Assim que um cidadão russo recebe a notificação em sua conta online, ele é imediatamente impedido de sair do país, sob pena de enfrentar duras sanções, incluindo prisão. Essa abordagem aumentou o controle do Estado sobre a população, mas também gerou críticas e temores generalizados, evidenciando a tensão social crescente dentro da Rússia. Essa situação coloca Putin em um dilema. Por um lado, ele evita implementar uma nova onda de mobilização em massa, temendo o impacto social e político que isso poderia gerar. Por outro lado, a falta de tropas experientes e equipamentos adequados está minando a capacidade da Rússia de sustentar suas operações militares. O colapso do rublo e o impacto econômico da guerra agravam ainda mais a situação, reduzindo os recursos disponíveis para continuar o conflito em um nível de intensidade tão elevado. Embora novembro de 2024 tenha sido um mês de ganhos territoriais significativos para a Rússia, ele também marcou recordes sombrios em termos de perdas humanas e militares. Esse cenário contraditório levanta questões sobre a viabilidade a longo prazo da estratégia russa, especialmente à luz das novas capacidades ucranianas, que incluem ataques de longo alcance em território russo e um suporte ocidental que continua a crescer. Esses fatores podem muito bem sinalizar o começo do fim da habilidade de Putin de manter sua operação militar especial em andamento. Com a Ucrânia infligindo danos cada vez maiores à infraestrutura militar russa e o Kremlin lutando para repor suas perdas, o equilíbrio de poder no conflito parece estar mudando lentamente. Por fim, a questão que permanece é: até que ponto Putin pode sustentar essa guerra? Alguns analistas acreditam que ele está aguardando pela posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, na esperança de que um novo plano de paz permita que a Rússia encerre o conflito enquanto reivindica alguma forma de vitória. Outros, no entanto, argumentam que Putin está ficando sem opções e que o colapso de sua máquina de guerra é inevitável, caso o conflito continue nessa escala. E você, o que acha dessas perdas recordes da Rússia em novembro de 2024? Putin conseguirá reabastecer seu exército com mais tropas e equipamentos? Ou o líder russo está apenas esperando uma saída diplomática para encerrar sua operação especial, com algum senso de triunfo?